Ah, conseguimos! Gente, quase que essa live não acontece hoje, mas estamos aqui firmes e fortes no nosso desafio 30 dias do Conecta Live. 30 dias com convidadas incríveis, cada dia um tema totalmente diferente e específico do nosso universo. Quero agradecer a presença de todos. Quero dar 3 recados para vocês. 3 ou 2? Não, já me perdi aqui. Mas nossa convidada já está aqui online. Ela já havia passado mensagem, eu não estava conseguindo entrar, gente. Já estava aqui em desespero, mas consegui entrar. Então, Conecta Live. O objetivo é trazer 30 convidadas durante 30 dias para falar sobre assuntos pertinentes ao nosso mundo, o dia de hoje, o dia a dia da mulher do século XXI. Hoje nós vamos receber Gabriela Prioli e ela é professora criminalista. Ela vai falar sobre transição da carreira para as redes sociais. Como que ela conseguiu esse sucesso? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Por favor, fala aí. Conversa com a gente. Diz onde vocês são. Galera, vocês de Portugal. Olá, Gabriela. Oiê! Nossa, Tudo eu já bem? estava aqui assim. Tudo bem. E eu sou estava aqui no super momento e ruim não com entra. tecnologia. Calma aí, tá? Deu certo. Não, tá ótimo, 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 ótimo. Gente, vou pedir três recados. Um, que vai sair durante a live um post no feed falando mais ou menos da live. Isso é uma. Segunda coisa, o desafio 30 dias, todo dia nós recebemos convidadas como hoje a Gabriela. E o terceiro, quando vocês enviam um coraçãozinho aqui ao lado, às vezes trava a live. Então, para coloca coraçãozinho nos comentários, tá bom? Certo assim? Para quem estiver aí gostando dessa live, envia aviãozinho lá embaixo para alguém. Gabriela, me conta, fala para mim como é ser professora criminalista e fazer essa transição para as redes. Falar sobre esse assunto, porque o que eu acho interessantíssimo é a maneira e a facilidade com que você tem de entregar o seu conteúdo. Como que foi isso? Então, eu quero falar algumas coisas antes, já que você deu os recadinhos. Eu já vi aqui que entrou a Jéssica. Jéssica trabalhou comigo aqui no Brasil, mora em Portugal hoje. Está na Universidade de Lisboa. Tenho 2 pessoas que trabalharam comigo que estão aí. Eu sigo mandando Jéssica, gente para Portugal. dá um amor pra gente. Eu sou de Portugal, moro em Portugal. Estou no Rio de Janeiro É, agora, esse mês, mas tô... me e eu manda morei mensagem em nos comentários. Portugal. Morou? E eu morei em Portugal, sim. Eu morei em Portugal em 2007, eu morei no Porto, eu fiz um período da faculdade na Universidade do Porto. E eu tenho a Jéssica em Lisboa e a Gabriela, que está no Porto também, na Universidade do Porto. Eu gosto, minha avó era Que maravilha. portuguesa, minha ascendência mais próxima é portuguesa. Tem muita aproximação mesmo, é muito isso, né? É, É, essa conexão Brasil-Portugal, por isso que eu digo muito. Por isso que, na verdade, o nome da rede é isso. que Oi, legal. Jéssica, tudo bom? Nossa, às vezes você Muito legal. falha, e aí eu fico. E olha, eu tô vendo um monte de Não, gente que eu já conheço, a Cíntia que entrou, o Gustavo que entrou, olha, a que legal. Tamara, ó. Um Muito monte legal. de Tá gente com já que eu conheço. tá normal. Tá todo mundo ouvindo a gente bem? Tá todo mundo É, eu ouvindo às bem? vezes não te ouço tão bem, mas depois Não, volta. olha só, não me ouça. A live é sua. Tá. É, e é legal, eu fiquei pensando como é que eu ia contar sobre essa transição, né? Mas acho que é muito engraçado, eu vou voltar um pouco. Quando eu entrei na faculdade de direito, não, eu tinha algum interesse pela área criminal, mas eu ainda não tinha definido que eu queria trabalhar na área criminal, então eu tentei outras áreas, tanto que quando eu fui para Portugal, embora na Universidade do Porto tenha o único curso de criminologia do mundo, que é muito legal, a faculdade de criminologia, eu não cursei nenhuma disciplina porque eu ainda estava testando outras coisas. Eu trabalhei com direito civil, trabalhei com direito societário, e aí, só no fim da faculdade que eu fui para o âmbito criminal no Ministério Público. Nossa, eu não E aí, sabia. eu fui estagiária do Ministério Público. E aí, enfim, durante o período que fui estagiária, percebi que eu tinha mais afinidade com o posicionamento da defesa e não da acusação.
Mas eu terminei a faculdade ainda sem saber se eu queria prestar concurso para defensoria, eventualmente, ou para magistratura, ou se eu queria advogar. A única coisa que eu sempre soube era que eu queria dar aula. E aí eu acho que tem a ver com a vontade que eu sempre tive de comunicar. Eu sempre gostei muito de falar. E eu sempre gostei muito de falar por quem eu achava que não, ou não tinha voz porque não tinha espaço, ou porque não tem essa habilidade, não se sente tão confortável. E aí eu sabia que eu queria dar aula, que eu queria falar para alguém. E eu fui fazer meu mestrado. Então, antes de entrar no escritório e começar na advocacia criminal, eu já estava no mestrado para poder dar aula. Eu falo que eu amo dar aula, mas eu gosto mais ainda de palestra, porque na aula você tem o conteúdo programático e na palestra você fala o que você quiser. E eu, como boa guariana, eu adoro falar o que eu quiser, entendeu? Se me derem hora, eu falo para sempre. E aí eu, enfim, comecei a fazer o meu mestrado, logo entrei no escritório que eu trabalhei durante muitos anos, fui sócia lá no escritório, e comecei a advogar, e também amo advogar, e particularmente gosto daquilo que também tem comunicação. Eu gosto de audiência, eu gosto de sustentação oral, eu gosto de comunicar. Quando eu conheci o Thiago, não sei se vocês sabem, mas meu marido é músico. Ele é Não, não DJ. sabia. Que Ele é barato. DJ. E Nossa, tem ele é do Jet Lag, que é uma ele dupla. que tocou em um evento que você foi há pouco tempo com a Anitta? Foi ele que tocou? Talvez, Não foi? Eu talvez, acho que porque eles acho que eu... tocam juntos várias Ah, vezes, então, isso. sim. Olha que barato. Ele lançou uma música, o Jet Lag lançou Zé do Caroço, foi uma parceria Jet Lag e Anitta. Eles têm uma música Olha, juntos, o clipe é um show no Planeta Atlântida, é super legal. manda pra gente divulgar, porque isso é incrível. Mando, mando. E quando o Thiago entrou na minha vida, então, completamente diferente, o Thiago músico, trabalhando com público, e eu sou muito metida, sabe? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de botar a mão na massa, eu gosto de realizar coisas. Eu acho que até fiz muitas festinhas da WeClap com eles. Olá, que legal! Olha que show. Fernanda, ela tá em Portugal hoje, ela mora em Portugal. Cadê? Eu vi ela. Saudade. Que Vamos levar legal. ele para Portugal, Fernanda. Super, ia ser o máximo. Eu amo Portugal, eu tenho muita saudade. Minha mãe estava aí agora, em Já julho. vamos, já vamos Eu vou fazer achar o isso. máximo. E aí, quando eu comecei a namorar com o Thiago, eu metida do jeito que eu sou, e isso é uma coisa que eu acho muito interessante de dizer, né? Eu acho que hoje em dia, claro que a recompensa financeira é maravilhosa, e a gente tem que se preocupar com ela, afinal a gente precisa de dinheiro para viver. Mas eu gosto de trabalhar porque eu gosto de ver a coisa acontecer. Sabe, você ter a motivação de fazer aquilo. Eu acho que a gente não pode deixar isso morrer, aproveitando para já, enfim, discursar sobre algo que eu acredito. É legal a gente medir sucesso pelo ganho financeiro que a pessoa tem, mas não é só essa medida, tem diversas medidas, assim, e eu acho que a gente precisa enaltecer isso, porque quando eu comecei a me envolver com o trabalho do Tiago, eu fazia porque sim. Então, embora eu seja criminalista, eu dava uma olhada nos contratos, mas, para minha surpresa, eu descobri uma habilidade que eu não sabia que eu tinha, que foi trabalhar com a criatividade que eu usava para escrever as minhas peças, mas agora para escrever, por exemplo, o roteiro de clipe. Tem 3 clipes do Jetlag que o roteiro é todo meu. Eu Nossa, fiz todo o figurino dos cantores que participam do show, inclusive o figurino do Thiago. Hoje eu trabalho com figurino ainda de um outro DJ. E eu nunca me achei. massa. Eu sempre olhava para mim. É engraçado, né? Porque eu sempre olhava para mim como uma pessoa pouco criativa. Eu me achava prática e não criativa. E foi escrevendo o roteiro do clipe que eu percebi que a mesma criatividade que eu tinha que usar para colocar numa peça, numa petição ali, num recurso, uma nova forma de abordar o direito, principalmente no direito penal, que no geral a gente tem, então, toda a estrutura do Estado contra o indivíduo. E eu, como advogada criminalista, tenho que defender aquela pessoa e, no geral, tenho que interpretar a norma de uma forma pouco convencional.
porque a gente tem uma sociedade que tende tradicionalmente a interpretar a norma de uma maneira mais punitiva e ampliando o âmbito de poder do Estado. E aí eu percebi que essa criatividade era a mesma criatividade que eu usava para fazer o clipe ou para pensar em outras coisas. O Jetlag fez uma turnê vermelha e agora está com a turnê azul. E os textos que são falados no começo do show também são meus. Eu que escrevi. Nossa! E aí eu fui me Maravilhoso. Fernando, descobrindo. vamos levar ela, Fernanda, para Portugal. Vamos fazer festa. Meu Deus, que máximo! E aí o que é legal, e aproveitando que a gente está falando, eu estou falando com pessoas que não sei se já me seguiam, porque algumas pessoas sabem da história ou não, outras não. Mas quando eu decidi, e aí, claro, eu comecei a ter mais demanda de trabalho, além do que eu tinha no escritório, e a minha vida começou a ficar muito sobrecarregada. Eu comecei a ficar muito sobrecarregada. E eu decidi, então, que eu ia sair do escritório, continuar com a minha atuação no direito, dando aula e fazendo algumas coisas pontuais, mas sem estar no escritório todos os dias. E aqui eu acho que tem uma coisa muito importante. Quando eu percebi que eu não poderia me dedicar 100%, que eu não poderia estar lá o tanto que o escritório me demandava, em vez de eu permanecer naquela estrutura só porque sim, eu decidi falar, ser honesta comigo, com os clientes e com as pessoas do escritório e dizer, eu não posso me dedicar ao quanto vocês precisam de mim, então eu vou sair. E eu saí e comecei a trabalhar então com o Thiago e com as minhas coisas paralelamente. E foi muito engraçado, porque eu falo sempre que o verdadeiro valor do movimento feminista foi dar escolha pra gente. A gente poder fazer o que a gente quer e poder não fazer o que a gente não quer. E eu lembro que na época que eu decidi sair do escritório para fazer outras coisas, então para seguir um caminho diferente daquele que eu estava trilhando, eu fui muito criticada. As pessoas diziam que eu estava abandonando tudo, que eu estava me submetendo a um relacionamento, como se eu tivesse sido quase que constrangida a fazer aquele movimento. E não foi assim, foi uma escolha minha. Então, eu acho importante sempre a gente falar que quando você olha para uma mulher e diz que ela pode trabalhar fora ou não, isso é libertador. Agora, se você diz para ela que ela tem que, isso é só mais uma forma de oprimir. E aí, aproveitando a minha história para fazer um gancho para esse discurso. Então, tudo que é libertador é muito válido, tudo que é opressor não é. Que bom você falar isso, que é exatamente assim que eu também penso e tento falar isso para tantas outras mulheres. Não importa. A gente precisa, isso, respeitar a escolha do outro. Desde que, se uma mulher diz, a minha escolha foi ficar em casa e cuidar dos meus filhos, ou sem filhos, a minha escolha é ficar em casa e ficar em casa, desde que aquilo seja uma escolha, desde que ela tenha autonomia para decidir a própria vida, a gente não tem o direito de se impor sobre o outro. Se a nossa luta é pela liberdade, então é pela liberdade. Então a gente tem que deixar que as pessoas façam as suas próprias escolhas e tem que respeitar a escolha do outro. E eu acho que isso foi muito engraçado, porque bastante gente me criticou e é claro que eu costumo dizer, eu até vou fazer alguns stories sobre isso depois, falando do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, aproveitando para fazer já essa chamada. Quem tiver com problema... Galera, olha, pode estar travando, porque não envia coraçãozinho, tem coraçãozinho. Voltou. Trava o vídeo. Não, e se você puder usar aqui para isso, comentário para mandar coração e não coraçãozinho mesmo, porque vai travar ela, tá? Então, assim, reposta, marca a rede que nós vamos repostar. Nós queremos abordar, eu quero abordar esse ponto e acho muito importante essa sua fala. E é importante, eu acho que eu até tenho dito faz alguns dias sobre a comunicação que tem se estabelecido nas redes sociais. Eu acho que existem alguns perfis que estabelecem uma comunicação violenta e impositiva, e eu acho que a gente não está aqui para se impor. É o mesmo raciocínio do respeito à liberdade. A gente está aqui para conviver e não para se impor sobre os outros. Então, convivência passa pelo respeito às decisões das outras pessoas. Mas eu já vou. Olha, eu falo. Tá vendo por que eu comunico? Porque eu falo mais que não sei o quê.
É por É a isso coisa que que eu mais você, gosto de fazer. é isso que você tem na transição das redes. É isso que, olha só, você está falando exatamente aquilo que a gente tenta falar o tempo todo. Gente, seja verdadeira. O que você é, você vai fazer É, sucesso por isso. Por isso, é. Gabi. E, É na o sucesso. verdade, a busca não tem que ser o sucesso, né, gente? Porque eu falo assim, eu faço um vídeo. Se uma pessoa me diz, uma, poxa, eu pensava de um jeito diferente, mas você me abriu os olhos para uma outra maneira de enxergar. Tá ótimo. É isso que eu tô fazendo aqui. É uma pessoa. Tá bom. A gente não precisa. Eu tenho bastante receio de um mundo que julga as pessoas por números. O impacto que você tem na vida de outro ser humano importa só ele. Claro, e de novo, claro que a gente vive numa sociedade que a gente tem que pagar as nossas contas com dinheiro. Então, eu não ignoro essa variável. Eu acho que a gente tem que buscar isso para que a gente tenha uma vida confortável. Mas você não pode medir o impacto que você tem no mundo só pelo quanto de dinheiro você ganha ou quanto o número de seguidores que você tem no Instagram. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa particularmente sensível às questões humanas. Eu gosto de entender o indivíduo. E eu, sem falsa modéstia aqui, acho que eu tenho uma habilidade para me comunicar. Então, acho que eu me comunico bem. Unindo o meu conhecimento e interesse pela psique, mais a minha habilidade comunicativa, eu poderia manipular as pessoas. E manipular as pessoas com um discurso simplista, que engajasse o público, mas que dentro de mim eu saberia que não é legal, nem honesto e nem produtivo. Então eu não vou Porque tem fazer gente isso. que fala claramente que faz. Isso, exato. Então, o meu ponto é, você pode falar para mim, qualquer pessoa poderia chegar para mim e falar, Gabriela, olha só, se você em vez de tratar as questões da forma como você trata, você fingir que elas são simples e divulgar um discurso simplista que fale o que as pessoas querem ouvir, em vez de, como chama, provocá-las para que elas pensem e aumentem o seu protagonismo e raciocinem e ampliem o repertório e o campo de visão. Se você simplificar a questão e falar o que elas estão querendo ouvir, você vai ter 3 milhões de seguidores. Eu vou falar, obrigada. Não quero. Tá tudo certo. Porque me importa mais o que eu tô causando nas pessoas. Mas vou voltar para o meu tema. E aí eu comecei a fazer essas coisas com o Thiago e o meu Instagram era fechado, travado. E eu pensei, não, minto, eu tenho que voltar um pouco para trás. Ainda como Volta, criminalista, uma volta que tá coisa ótimo. que sempre me impactou foi o fato de que nós, no geral falamos para os nossos. Então, toda vez que eu via uma questão que tem impacto na vida de todos os cidadãos, então eu não vou entrar em questões técnicas, mas a flexibilização de uma garantia processual pode parecer que ela importa só para quem está sendo acusado no processo, mas o acusado no processo é o cidadão. Então, a gente, nessa relação, é o cidadão, a gente não é o Estado. Então, isso importa para todos nós. E quando eu vi os advogados defendendo essa visão, eu percebia que às vezes o palavreado era difícil, que não existia uma preocupação em simplificar para que os impactados por isso pudessem entender de forma mais ampla. E uma Ok. vez eu fui chamada para dar uma palestra numa faculdade de medicina, porque eu fiz meu mestrado em parceria com uma faculdade de psiquiatria, com um serviço de psiquiatria. Eu fui chamada para fazer Uhum. uma fala. E chegando, antes do evento, o organizador me ligou e me falou: olha, vai participar da mesa você, Fulano e Beltrano. E eu perguntei: nossa, mas Uhum. me parece que eles têm uma posição parecida com a minha. Será que não seria interessante a gente levar uma pessoa? Só para explicar, a gente discutiu uma ação da prefeitura na Cracolândia, era uma ação violenta da prefeitura. Falei, será que a gente não podia levar uma pessoa que pense como a prefeitura, né? Para a gente ter um contraponto e conseguir eventualmente evoluir a partir daí? Esse, sim. E,
E esse organizador falou, ai, Gabriela, eu acho boa a sua ideia, mas eu não posso garantir que a plateia não seja hostil. Eu falei, não, tudo bem, posso só te pedir uma coisa? Ele falou, pode. Eu falei, deixa eu falar por último. Ele falou, deixa. Então tá, e fui lá, falou um palestrante, uma visão super parecida com a minha, que a gente tem que ter uma abordagem mais humana, conciliadora, enfim. Falou outro palestrante, mesma coisa. Chegou minha vez. E aí eu subi no púlpito ali e falei, gente, eu queria perguntar se alguém da plateia acha que a prefeitura está certa e que a gente tem que entrar na Cracolândia de uma maneira violenta. Ninguém levantou a mão. Eu falei, tá, então eu gostaria de entender exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu vou fazer uma fala bonita, que eu já sei que vocês concordam, vocês vão me aplaudir, eu vou para casa me sentindo bem, e enquanto isso as pessoas que estão na Cracolândia continuam sofrendo igual. E aí o meu ponto foi, eu pensei, se eu acho que eu falo bem, se eu tenho uma plataforma, que é a rede social, eu preciso usar isso para que a gente possa estabelecer um diálogo e progredir a partir daí. Porque se a gente continua falando só para quem concorda com a gente não cria. Então, eu até digo sobre o meu Instagram, a minha forma de dizer nunca é impositiva. Ela sempre, olha, será que a gente não pode pensar? Eu não parto do pressuposto de que quem discorda de mim é uma pessoa ruim, pior, até porque isso seria uma arrogância e uma petulância da minha parte. Eu não sou dona da verdade. Aliás, se achar senhor da razão é o primeiro passo para você não evoluir mais. Quem tem tudo não precisa crescer. Então, se você quer evoluir, você precisa partir do pressuposto de que você não tem toda a verdade. A verdade absoluta, ela impede a evolução. E o que eu quero é que a gente possa trocar informações para progredir, que eu possa usar a minha habilidade de comunicação, que é algo que eu acho que eu tenho, para que as pessoas possam pensar de uma outra maneira, para que eu possa simplificar os assuntos. Tem uma frase do Nietzsche no Zaratustra, quando o Zaratustra desce do monte a primeira vez, ele faz um discurso no meio de uma praça. E ninguém presta atenção no que ele está falando. E ele fala, não me ouvem, eu não sou voz para esses ouvidos. E essa é uma frase que me motiva. Eu quero ser voz para os ouvidos de quem eu acho que eu preciso atingir com a minha fala. Então, eu me posiciono e me comporto de uma maneira que eu tento agregar. Claro que nem sempre a gente consegue. Tem pessoas que não estão dispostas a se questionar, enfim. E eu não estou falando que são as que discordam de mim. Tem pessoas que concordam comigo em vários assuntos e não estão dispostas a questionar as próprias opiniões. Mas a minha transição para a rede social foi buscando atingir pessoas que não estavam dentro do meu meio, que não eram as pessoas que concordavam comigo. Foi me colocar num ambiente hostil mesmo, para que eu possa eventualmente ser um fator de mudança na mentalidade das pessoas para aquilo que eu considero ser uma abordagem do mundo melhor, claro, né? O que eu defendo é o que eu considero melhor, assim, eu posso mudar de ideia, eu mudei muito de ideia. Eu até tenho uma série de vídeos no meu perfil que eu me apresentando, ele começou, tem um vídeo só. Mas na sequência eu vou contar, por isso que por isso que é uma série, porque é mais longo, mas o quanto eu mudei de ideia na vida, né? O quanto a minha vivência me permitiu passar de uma opinião para outra diametralmente oposta. E eu acho Quantas outras, que né? E quantas outras não podem vir por aí, claro, né? com Dança, a certeza. vida é isso, com certeza. A gente é bom porque a gente é plural e a gente precisa usar essa pluralidade para que a gente possa evoluir e criar coisas a partir daí. Eu acho que é isso, assim, e crescer nas redes sociais, poxa, eu vou falar o que eu acredito como estratégia, tá? Ótimo. Eu faço questão de mostrar que eu sou múltipla, até porque eu acho que eu tenho uma condição muito privilegiada, que é de ter podido sair da caixa sem que me aflija o julgamento do outro. Então, vou usar um português bem claro, eu tenho uma condição financeira que me permite fazer isso. Então, eu sinto que é um dever eu mostrar que você pode ser uma pessoa inteligente, estudiosa, uma profissional responsável. E eu já sei quem tá mandando todos esses corações. Gente, se mandar coração no negócio aqui do lado, trava o vídeo. Manda coração no comentário. Já Manda aprendi. só no comentário, isso. Olha,
A TSRRJ é mãe da minha aluna no Mackenzie. Olha Uma que fofa. maravilha! É, ela sempre interage comigo, é mãe da Nath. Mas, Olha, enfim, gente, voltando. voltando. Maravilhoso ter você. Eu. Tem gente de todos os lugares. Tem gente de Portugal, tem gente daqui do Rio. Que Depois legal. vocês colocam onde vocês são, tá? Pra gente saber. Sim, a gente podia. Dá para colocar uma foto na. Pode comentar na foto da timeline, porque aí eu sei quem são vocês Pode! também, posso conversar. Comenta na É. timeline. E outra coisa, peraí, deixa eu desativar rapidinho os comentários aqui para vocês tirarem uma foto nossa, claro, né? Para botar na rede. Vamos É. lá, todo mundo. Ó. Ê! Foi? Hein? É. Oi. E aí, então eu acho que eu faço questão de me mostrar múltipla para que a gente quebre um pouco essa ideia de que as pessoas precisam estar inseridas em caixinhas. Então, assim, se você é uma advogada criminalista, você é. Olha, a Rani, minha amiga, está na Austrália assistindo a gente. Gente, não acredito, Ó, olha aí. eu vou Mas olha marcar só, nos deixa eu comentários. falar. Como nós demoramos para entrar, nós temos mais 3 minutos a nosso favor. Nós demoramos a entrar. Vamos lá. Tá. Aracaju, São Paulo. Gente, antes só dela terminar, acabou de sair um post no nosso feed da Rede Conexão Mulher, falando sobre a nossa live, tá? E aí o seguinte, pedir a vocês, para vocês irem lá, coloca de onde vocês são, o que vocês acharam da live, esse engajamento, essa comunicação que a gente quer. Galera de Londres, fizemos Que 3 legal. eventos em Londres e vamos fazer mais. Alemanha, ó, Gabi, a gente tá louco para ir para a Alemanha fazer um evento, hein? Da Rede Conexão. Vamos embora levar a Nossa, um Gabi. monte de gente. Bom, Minas então Gerais vamos lá. fizemos, Minas Gerais. Vamos Eu lá, gosto Gabi. de me mostrar múltipla para poder. Ai, eu tenho medo de falar servir de exemplo e vocês me acharem presunçosa. Mas é só porque eu tenho essa facilidade. Então, o que eu gosto é de mostrar que isso é possível para que nenhuma outra mulher seja constrangida a se colocar numa caixinha. Então, eu vou para festa, eu danço, eu canto com as minhas amigas, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de maquiagem, eu tenho, enfim, eu tenho vários interesses e isso não me faz menos dedicada, menos responsável, e menos profunda. Isso eu gosto de mostrar. Eu acho que a comunicação sempre tem que ser gentil e educada. Minha mãe me educou dizendo que eu posso dizer o que eu quiser, para quem eu quiser, desde que eu não ofenda ninguém. Então, quando você ofende, você perde a razão. Quando você grita, você perde a razão. Então, hoje em dia, acho que as pessoas têm confundido muito essa questão de ser autêntico com ser grosseiro. A gente precisa ser bem educado. A gente não tem o direito de se achar superior ao outro para tratar o outro com falta de educação. E não ser mal educado e não ser grosseiro não significa não ser firme. Acho que vocês me ouviram agora, deu para perceber que eu sou uma pessoa firme. Eu falo as coisas com firmeza. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito firme, mas eu não sou mal educada com ninguém. Então, eu acho que é isso, assim. E você. Ah, ser de verdade, sabe? Parar de querer mostrar uma coisa que ninguém é. Todo mundo erra, todo mundo sofre, tá todo mundo aprendendo. Eu costumo dizer que tá todo mundo aqui, experimentando a vida pela primeira vez e tentando fazer o melhor que a gente pode. A gente vai dar cabeçada, inevitavelmente. E é isso aí, bola pra frente, vamos fazer o nosso melhor. Bola, Não tem nada que você possa fazer além do seu melhor. E aí você com tem que certeza. fazer as pazes consigo e com a sua história. Você é tudo que você viveu, a sua história, os seus tropeços, os seus erros, eles te construíram, eles são parte do que você é, e você tem que olhar para trás e se orgulhar disso. Com a maturidade fica mais fácil, mas a gente tem que se conscientizar para se orgulhar disso e saber que você vai tropeçar muito e que todo mundo tropeça, mesmo quem está dizendo para você que nunca tropeçou, está mentindo, porque somos imperfeitos. Então a gente tem que partir desse pressuposto e viver bem. É isso. Com certeza. Ó, levantando a mão aqui, com certeza caímos e erramos várias vezes. 3 coisas. Olha, comentário aqui, gente falando, olha, voto para você ir para Portugal, para ir com a gente. Outra aqui, concordo, voto. Olha só, já está aqui o convite para sua palestra em Portugal. Em março, Que Dia legal. Internacional da Mulher, vamos ter um grande evento, ou agora em novembro também, Dia Internacional do Empreendedorismo Ai, que legal. Feminino. Não só levar você à palestra, como também já fazer uma festa com DJ, com tudo. Ai, que tá? máximo. Ia ser o máximo. Nacional da Mulher não tem nada melhor do que comemorar. Nós vamos fazer 2 anos de projeto em março e Que vamos conversar legal. sobre isso. O post que saiu
marca a Gabriela. Fala, Gabriela, olha, você me tocou nisso e várias coisas você me tocou nessa live, tá? Principalmente a questão, assim, o que você falou. Eu pego o meu privilégio e faço acontecer, faço bem para o outro. É disso que se trata essa rede. Essa rede se trata exatamente de você fazer bem para o outro, fazer o diferencial e trazer mulheres inspiradoras como a Gabriela. O desafio 30 dias de live, a gente vai ter mais uma convidada amanhã, ainda temos aí uns 15 dias, é exatamente esse. Ó, já tem casa para você ficar, ó, já fica na minha casa. Não, ela vai ficar A na minha casa, Jéssica, né? Ah, não, a gente Não, vai e ficar, deixa eu falar Jéssica. uma coisa que você falou que... Você falou que esse é o objetivo da conexão. A gente consegue achar ensinamentos em todos os lugares. Se vocês assistirem o novo filme do Aladdin, a Jasmine diz pro Aladdin em determinado momento que a mãe dela diz o seguinte: nós seremos tão felizes quanto o mais triste dos nossos súditos. Eu vou fazer aqui uma apropriação da frase e adaptar. Nós seremos tão felizes quanto o mais triste dos seres humanos. Se a gente não aprender que a gente é parte de um todo, e se a gente não usar o que a gente tem para melhorar o mundo, a gente vai ser vítima da infelicidade que nos circunda. Não tem saída. Nossa, A gente é um nossa, conjunto. é isso. Você resumiu, e eu até vou pedir aqui, quem botou, você falou da Aladdin, a Luísa, que está aqui na live, ela é a Ah, pessoa que faz sim. as artes, né, que entrou em contato com você. Uhum. Ela é namorada do filho, ela é minha nora. E Ai, eu que assisti Aladdin, legal! pra morrer de rir, eu assisti Aladdin. Eu, ela e meu filho. Os três no Uhum. cinema, Que Aladdin. legal. Então, você falou isso. É muito importante ouvir e me sentir do jeito que você falou, porque realmente o que você acabou de falar, é disso que se trata de verdade a rede. Esse projeto, ele foi criado e ele nasceu exatamente porque tem um outro filme que eu gosto muito, que é A Cruzada, que no momento aparece assim, como é que é? O que é um homem que não faz do seu mundo um mundo melhor? Então, assim, quem somos nós, como você falou aí, né, dos nossos privilégios, de estudar, de tudo, Uhum. se nós não podemos tornar o mundo do outro melhor? E você Claro. nos inspirou nessa noite. Eu quero te agradecer. Você é uma mulher Obrigada, eu que inspiradora, me agradeço. inspirando. E obrigada por aceitar o convite da rede. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz, lisonjeada. Obrigada. Que bom. Olha, um beijo. Felicidade, uma boa noite, gente. Vai lá no Beijo. vídeo, conversa Gente, com a todo gente. mundo que assistiu, obrigada. Coloca Eu lá de adorei. onde vocês estão. Um beijo, ó. Amanhã tem mais, hein? Beijo. Beijos. Tchau, tchau.